teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu centro proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma abatida neste mundo de horror. Aleluia, glória a Deus. Que você esteja tendo uma noite abençoada na presença do Rei dos Reis, na presença do Senhor Jesus. Eu sou o Salviano e mais uma vez eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Espero que você tenha tido um dia abençoado. Espero que você esteja tendo uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo dias complicados, mas o Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus, Ele nos dá o escape, o livramento. E quando nós estamos aos pés do Senhor Jesus, por mais que se levantem barreiras, dificuldades, nós podemos dizer que estamos seguros nele. Como disse Davi, Senhor, eu quero viver todos os dias na tua presença. Davi, ele diz no seu salmo, Senhor, não retires de mim o teu espírito, não retires de mim a sua presença. Como o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, sem a presença do Senhor nós não somos nada. Sem a presença do Espírito Santo
nós nada conseguimos fazer. E nesse momento eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, uma palavra para nos renovar e para nos fortalecer. Amém? Que o Senhor venha falar grandemente no seu coração e que esta palavra ela venha de encontro com a sua vida. A palavra do Senhor diz que aquilo que sai da boca do Senhor jamais volta para Ele vazia, mas antes ela faz o que lhe agrada. Antes ela faz aquilo pela qual ela foi enviada ou designada. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite está no João capítulo de número 5. Eu quero ler do verso de número 1 até o verso de número 9. Do verso 1 ao verso 9. Esta é uma passagem bastante conhecida. Eu tenho certeza que você conhece. E vamos à leitura então. Dadas estas coisas, havia uma festa para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Betesda quer dizer casa de... Neste ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. O anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no de qualquer doença que tivesse. Verso de número 5. Um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, e sabendo o tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, andar. E aquele dia era sábado. Amém? A passagem ela tem como subtítulo a cura de um. Essa passagem fala de um homem que estava ali naquele lugar há 38 anos. Fazia 38 anos que aquele homem estava ali esperando uma cura, esperando algo acontecer na vida dele, para que ele se libertasse daquele mal que o havia cometido. Esta noite eu quero começar fazendo uma pergunta para mim e para você. Há quanto tempo você está aí parado? Há quanto tempo você está parado, travado nesta área da sua vida? 10 anos? Ou 38 anos? A Bíblia não menciona, ela não diz qual era a idade desse homem. Ele não tinha muito mais que 38 anos. Ou seja, aquele homem havia passado toda a sua vida naquele lugar, travado, parado, esperando um milagre que não ia acontecer. Onde ele estava esperando. A Bíblia diz que havia um lugar que se chamava Tanque de Betesda. Tanque de Betesda quer dizer casa de misericórdia.
Era um lugar que havia 5 alpendres, 5 pavilhões. 5 pavilhões havia uma multidão de pessoas enfermas. Era um ajuntamento de pessoas desiludidas, pessoas que não tinham mais motivo de viver, cegas, paralíticos, pessoas acometidas de várias doenças, de várias enfermidades. Imagine que local triste, imagine que lugar terrível. Aquele era o que evitavam passar. Nós estamos vendo na televisão, quando eles mostram aquele lugar em São Paulo, a Cracóvia, existe um ajuntamento de pessoas doentes, pessoas que são escravas do vício. E aquele pessoal fica ali, eles passam dia e noite naquele lugar, naquele ajuntamento. São pessoas sem esperança, são pessoas que se entregaram totalmente ao vício das drogas. E este lugar ele não era diferente. Era um ajuntamento de pessoas que haviam desistido de viver, pessoas sem esperança. E eu, assim como você, se nós passarmos por um lugar como esse, eu tenho certeza que você não vai escolher passar ali entre aquele povo, aquela multidão. Passando em um local perto daquela Cracolândia, a gente vai escolher desviar daquele lugar do que passar no meio daquelas pessoas. Porque nós evitamos estar no meio de pessoas desse jeito. Essas pessoas, elas estavam ali naquele lugar. E olha o que diz a palavra de Deus. Aquelas pessoas estavam ali esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Ora, aquelas pessoas, elas estavam ali e elas estavam colocando a sua confiança naquele tanque, porque dentro daquele alpendre havia uma espécie de um tanque que cortava aqueles 5 pavilhões. E ali existia uma certa ideia de que tempos em tempos um anjo descia dos céus e agitava aquela água. E todas as vezes que aquela água era agitada, o primeiro que descesse e entrasse naquelas águas, eles seriam curados de qualquer enfermidade. É claro que isso era uma espécie de enganação. Isso era algo que as pessoas haviam colocado na sua mente. Isso era algo que as pessoas elas acreditavam cegamente. Mas na verdade não havia anjo nenhum. Aquelas pessoas elas estavam ali esperando aquelas águas se agitarem. E elas acreditavam que quando aquelas águas se agitavam, elas poderiam entrar ali e ser curado de qualquer enfermidade. Aquelas pessoas eram pessoas supersticiosas. Aquele ajuntamento de pessoas, todos aqueles enfermos, aquelas pessoas elas estavam ali colocando a sua confiança em algo que não ia resolver o problema delas. Havia um ajuntamento de pessoas naquele local. Aquelas pessoas elas criam que quando as águas se moviam, eles seriam sarados, seriam curados. Existem muitas pessoas que estão depositando a sua confiança em coisas que não vão resolver
o problema dela. Existem pessoas que estão presas, estagnadas, à beira de um tanque, à beira de algo que elas julgam ser a salvação, a resolução dos seus problemas. A palavra do Senhor diz que existe só um caminho, e este caminho se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E existem muitas pessoas que estão focando a sua fé. Existem pessoas que estão focando a sua esperança em coisas que não é de Deus. Pessoas supersticiosas, pessoas que acreditam em tudo, pessoas que acreditam em simpatia, pessoas que acreditam em horóscopo, pessoas que acreditam em objetos, acreditam que se ela fizer determinada coisa, ela vai conseguir alcançar um milagre. Aquele ajuntamento de pessoas, eles estavam ali, à beira daquele tanque, e eles acreditavam sim que um anjo descia até aquelas águas, e que aquelas águas eram movidas, e o primeiro que descesse ali era curado, era sarado, mas isso não era verdade. Será que Deus seria tão cruel ao ponto de mandar um anjo uma vez no ano para agitar aquelas águas? Imagine você se isso fosse verdade, uma multidão de pessoas, de cegos, pessoas aleijadas, paralíticos. Imagine quão terrível seria quando aquelas águas se agitassem, aquelas pessoas se trombando, um tropeçando no outro, querendo chegar primeiro naquelas águas. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Onde habita o Espírito Santo, não há confusão. Escute esta palavra. Se há confusão naquele lugar, ali não habita o Espírito de Deus. Porque o Senhor não é um Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de amor. E aquele era um lugar que ninguém gostava de passar. As pessoas evitavam passar ali no meio daquela multidão de enfermos. E diz a palavra que naquele dia estava acontecendo a festa dos judeus. E o Senhor Jesus naquele dia ele estava indo até o templo participar desta festa do seu povo. Só que naquele dia o Senhor ele decide passar entre aqueles enfermos. Naquele dia o Senhor ele resolve passar entre aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Aquelas pessoas que não tinham mais esperança. Aquelas pessoas que estavam ali já há muito tempo, sem expectativa. O Senhor está passando aí na sua casa. Nessa noite o Senhor está passando, Ele está fazendo uma visitação. E Ele te pergunta, qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Há quanto tempo você está aí, estacionado, buscando um auxílio em algo que não vai resolver o seu problema? O Senhor te diz nesta noite que Ele é Deus na sua vida. E que enquanto você está aí, esperando o milagre, batendo na porta errada, o Senhor te diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta e me deixar entrar, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O Senhor ele quer ter comunhão com você. O Senhor ele quer te curar. O Senhor ele quer te sarar. Mas é necessário que você esteja de coração aberto. É necessário que você direcione os seus olhos para aquele que pode resolver o seu problema. Muitas pessoas têm batido em portas erradas. Elas têm tido uma falsa esperança, uma falsa expectativa. Mas somente o Senhor, Jesus, Ele pode te dar a felicidade plena.
Somente o Senhor Jesus, Ele pode te dar a cura verdadeira. E naquele dia o Senhor, Ele passou ali por aquele lugar terrível. Antes do Senhor subir para a festa em Jerusalém, Ele entrou por aquela porta. E naquele dia o Senhor se aproximou daquele homem que estava ali já há tanto tempo, 38 anos da sua vida, sentado ali, diante daquelas águas, esperando que elas se movessem. Nós não podemos negar que esse homem, ele tinha fé. É claro que ele tinha fé. Imagine você, um homem paralítico, 38 anos da sua vida, ali, esperando aquelas águas se moverem, mesmo sabendo que dificilmente ele conseguiria chegar até aquelas águas. É necessário muita fé mesmo. Aquele homem tinha fé, nós não podemos negar isso. Mas a fé dele estava direcionada no alvo errado. Quantas pessoas que são pessoas que têm fé, mas a sua fé, ela está direcionada no alvo errado. A nossa fé, ela tem que estar direcionada em Jesus Cristo. O Senhor disse para todos aqueles que se aproximaram dele com fé, Ele disse: filho, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E quando você tem fé no Senhor Jesus, é uma fé que cura, é uma fé que salva, é uma fé que sara de todas as feridas. Glória a Deus por essa palavra. Direciona a sua fé no Senhor Jesus. Aquele dia o Senhor entrou naquele lugar e Ele se aproximou daquele homem que estava ali já há tanto tempo, há 38 anos. E o Senhor nesta noite, Ele está visitando você. Ele está visitando a sua casa. Então Jesus se aproximou daquele homem e quando viu ele deitado e percebendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha a pergunta que o Senhor Jesus faz para aquele homem. O Senhor já conhecia aquele homem. O Senhor, ele já sabia da situação daquele homem, porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele conhece a sua situação. Ele sabe do que você necessita. Ele conhece as suas dores. E Ele te pergunta neste momento: queres ser curado? Queres ser curado neste momento? Aí você fica imaginando: mas como que o Senhor, ele pode fazer uma pergunta dessa para uma pessoa que estava ali há tanto tempo, 38 anos esperando a cura, e o Senhor faz uma pergunta dessa? Sabe por que Ele faz essa pergunta? Lembra da mensagem de ontem? Bartimeu? O Senhor disse para Bartimeu: que queres que eu te faça? Bartimeu disse: que eu torne a ver. É claro, ele era cego, ele queria voltar a ver. E Jesus pergunta para esse homem: queres ser curado? A resposta imediata teria que ser: sim, Senhor. É tudo que eu mais quero. É tudo que eu mais desejo, tudo que eu mais necessito. Eu preciso ser curado. Cura-me. E às vezes o Senhor pergunta para mim e para você: queres ser curado? Quer ficar livre desse problema? Queres ficar livre dessa situação? E ao invés da gente dizer para o Senhor: sim, Senhor, eu quero, às vezes a gente transfere a culpa de nós estarmos nessa situação para outra pessoa. Veja o que esse homem disse. O Senhor disse para ele: queres ser curado? Ao invés dele dizer prontamente sim, olha o que esse homem disse. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto vou, desce outro antes de mim.
Olha a resposta que esse homem deu para Jesus. Parece que tem algo familiar aqui, né? Sabe por quê? Muitas vezes a gente não consegue se libertar desse laço. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue sair dessa situação que nós nos encontramos? Porque a gente tem dificuldade de assumir que o principal responsável por estarmos nessa situação somos nós mesmos. Aquele homem disse: Senhor, a culpa de eu não estar curado hoje é dessas pessoas que quando a água é agitada, ninguém me pega e leva lá. Mas é claro que não. Se todos que estão ali estão buscando a mesma coisa, se todos que estão ali também quer ser curado, ele esperava o quê? Que alguém ia pegar ele e ia jogar lá primeiro? Não. As pessoas, elas são egoístas. As pessoas, de um modo geral, elas só pensam nelas mesmo. Dificilmente alguém vai se preocupar por você. Dificilmente alguém vai se preocupar primeiramente com você. As pessoas se preocupam consigo mesmas. O ser humano, de um modo geral, ele é egocêntrico, é egoísta. É claro que as pessoas não iam querer ajudar aquele homem. Cada um queria a sua cura individual. E naquele momento o Senhor disse para ele: queres ser curado? E ele decidiu transferir a culpa para as outras pessoas. E nós não conseguimos ser curados porque nós não assumimos os nossos erros. Nós não assumimos a nossa responsabilidade. Essa é a verdade. Nós temos a síndrome de Adão. Sabe o que é a síndrome de Adão? Quando Deus chegou e questionou Adão, disse: você tomou do fruto que eu proibi? Ele disse: não, a culpa não foi minha. A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Aí quando ele chegou na mulher, a mulher transferiu a culpa para a serpente. E a serpente só não transferiu a culpa para outra pessoa porque não tinha outra pessoa para transferir a culpa. A culpa acabava nela, ali mesmo. Então nós transferimos a nossa culpa para outras pessoas. Ah, eu sou assim por causa do meu pai. Ah, eu sou assim por causa do meu irmão. Ah, eu fiquei desse jeito por causa do meu sócio. Ah, eu fiquei dessa forma por causa de A, B. Não. Se você for parar para pensar, se você for ver a realidade, por que você está nessa situação, você vai chegar à conclusão que o culpado é você mesmo. Mas é mais fácil a gente colocar a culpa nas pessoas. É mais fácil a gente transferir a culpa para outras pessoas. Mas no fundo, na maioria das vezes, presta atenção, na maioria absoluta das vezes, o principal culpado de nós estarmos na situação que nós estamos somos nós mesmos. E aquele homem, ele era mais um que não assumia a responsabilidade, transferia para outros. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele resolveu que naquele dia ele iria curar aquele homem. E o Senhor é misericordioso. E nessa noite o Senhor, ele quer te curar. Nessa noite o Senhor, ele quer falar com você. Nessa noite o Senhor, ele quer te tirar dessa situação que você está há tanto tempo. Quanto tempo faz que você está preso nessa situação? Eu não posso dizer qual é a área da sua vida que você precisa mudar. Só você e Deus sabe. Então esta é uma noite de transformação. Esta é uma noite de renúncia. Esta é uma noite de arrependimento. Essa é a palavra, arrependimento. Porque se não houver um arrependimento verdadeiro, genuíno, não há remissão de pecados. A palavra do Senhor diz
que só alcança a misericórdia do Senhor aquele que confessa o seu pecado e deixa. Então esta é uma noite de confissão de pecados. Confesse para o Senhor, coloque na mão dele tudo aquilo que você não consegue, tudo aquilo que você já vem tentando, batalhando, lutando há tanto tempo. Você já tem colocado a sua confiança no mover das águas. Você já tem colocado a sua confiança em tantas coisas. Você já tem transferido a sua culpa para tantas pessoas. Mas esta noite o Senhor te diz, nesta noite o Senhor te diz, chegou o momento da mudança, chegou o momento da transformação. Essa é a noite que o Senhor vai transformar a sua vida. Mas você precisa dar o seu primeiro passo. E o Senhor, Ele é misericordioso. Mesmo nós sendo falhos e pecadores, o Senhor, Ele se compadece de nós, das nossas fraquezas. E naquele momento o Senhor disse para aquele homem, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O Senhor te diz neste momento, levanta-te. Quanto tempo você está aí prostrado diante deste problema, dessa situação? O Senhor está te dizendo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas como assim toma o teu leito? Aquele homem estava ali há 38 anos, dormindo naquela mesma cama, naquela maca, talvez feita de palha. Aquela maca ela estava fedida. Aquela maca ela tinha a marca daquela enfermidade, de sofrimento, de dor. Mas o Senhor diz, levanta, pega a sua maca e vai. Aí você pergunta, mas por quê? Por que eu tenho que levantar? Eu fui curado. Por que eu tenho que carregar essa maca? Isso é algo que eu tenho que deixar para trás. Sim, com certeza. Tem que deixar para trás. Mas o Senhor diz, leva e deixa no lugar que você pode ver. Aquilo não te pertence mais. Aquilo ficou para trás. Mas aquilo vai servir de exemplo. E todas as vezes que você olhar para aquela maca, todas as vezes que você olhar para o seu passado, todas as vezes que você olhar para aquilo que você deixou para trás, você vai se lembrar de onde o Senhor te tirou. Você vai se lembrar da onde que o Senhor, Ele te tirou. Aleluia. Aquele homem, ele tinha que levar aquela maca e deixar ali, pregado na parede da sala do quarto. E todas as vezes que ele olhasse para aquilo, ele ia lembrar que um dia o Senhor foi bom para com ele. Um dia o Senhor teve misericórdia dele. E o Senhor, ele tem cuidado de nós. Olha para trás, veja tantos livramentos, veja da onde que o Senhor, ele te tirou. Quantas vezes, quantas situações que era para você ter morrido, quantas situações que era para você ter sido prejudicado grandemente. Quantos livramentos o Senhor ele nos dá diariamente. O Senhor tem cuidado de nós e Ele te diz nesta noite, levanta-te, toma o teu leito e vai. E olha o que diz a palavra de Deus. Esse homem teve uma coisa de bom. Esse homem teve uma atitude de fé. Na hora que o Senhor disse para ele, levanta-te, eu fico imaginando aquele homem todo atrofiado, 38 anos, paralítico. Aquele homem já estava todo atrofiado, com os pés atrofiados, os braços atrofiados. Era necessário muita fé para ouvir uma palavra daquela e se levantar. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, o Senhor diz claramente, levanta-te, mas nós
olhamos para a circunstância, nós olhamos para as nossas deficiências. O Senhor diz: levanta-te. Ele dá uma palavra de ordem: levanta-te. E a gente, ao invés de dar crédito naquilo que o Senhor diz, nós olhamos para os nossos defeitos e a gente diz: não dá para levantar. Não dá para levantar com a perna torta. Não dá para levantar todo atrofiado. Mas aquele homem, embora estivesse naquela situação, olha o que diz a palavra: imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você receber o seu milagre, preste atenção no que eu vou dizer, para a gente encerrar esta mensagem hoje. Para você receber o seu milagre da parte de Deus, você precisa ter fé. Muitas pessoas não recebem o milagre do Senhor porque elas olham para as circunstâncias. Muitas pessoas não conseguem receber o milagre, a cura do Senhor, porque o Senhor diz: levanta e anda. Mas ao invés de nós levantarmos e andarmos, a gente olha para as nossas dificuldades. Nós olhamos para as nossas dificuldades e não conseguimos fazer aquilo que o Senhor mandou. Mas nesta noite o Senhor, Ele te diz: pare de olhar para as circunstâncias. No dia que você parar de olhar para as circunstâncias, presta atenção, no dia que você parar de olhar para as circunstâncias, você vai ver a glória de Deus na sua vida. O dia que você parar de ficar dando importância para o mover das águas, o dia que você parar de dar importância para as coisas que não podem resolver o seu problema, nesse dia você verá o agir de Deus na sua vida. Nesse dia você verá a glória de Deus na sua vida. Então esta é uma noite de transformação. E eu quero estar orando pela sua vida neste momento, pedindo para que o Senhor Ele possa falar com você, pedir para que o Senhor Ele possa tocar no seu coração, pedir para que Ele tire tudo aquilo, toda barreira que se levantou na sua mente, que impede você de alcançar a sua vitória, de alcançar o seu milagre. Tudo aquilo que o inimigo colocou na sua mente, que te distancia do milagre de Deus, nesta noite vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento então. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é o Deus fiel. Te agradeço porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, obrigado por esta palavra. Ó Senhor, aquelas pessoas estavam ali naquele lugar há tanto tempo, Senhor. Aquelas pessoas estavam ali e elas tinham a sua confiança naquelas águas que se agitavam. Eles achavam que a cura deles estava naquelas águas. Mas na verdade aquelas águas não curavam. Aquelas águas elas não podiam fazer nada por aquelas pessoas. Pois a única água que pode nos curar verdadeiramente é aquela água que flui do trono de Deus. É aquela água que flui, o rio de águas vivas, que é o Senhor Jesus. Ó Deus, neste momento eu te peço, ó Pai, que o Senhor vai abrindo, Senhor Deus, a mente de todos aqueles, ó Pai, que necessitam, Senhor, de um milagre do Senhor, ó Deus. Ó Pai, que nós possamos, Senhor Deus, tomar uma posição diante de Ti, ó Pai. Que nós possamos direcionar, ó Deus, ó Pai, a nossa fé em Ti, Senhor. Ó Pai, que nós possamos entender, ó Deus, de uma vez por todas, que nós mesmos somos culpados, ó Pai, de estarmos nessa situação. Ó Deus, que a gente
deixe de transferir nossa culpa, Pai, para outras pessoas. Porque o dia que nós assumirmos os nossos erros e confessarmos ao Senhor, depositar aos teus pés, ó Pai, tudo aquilo que nós não conseguimos, ó Deus, nesse dia, o Senhor fará uma obra grandiosa nas nossas vidas. Ó Pai, continua falando conosco. Visita, Senhor, cada família, cada coração nesta noite, ó Deus. Ó Senhor, que essa seja uma noite de cura, que esta seja uma noite, ó Deus, de milagre, de transformação, de arrependimento, ó Deus, de arrependimento. Que o Senhor possa nos curar, assim como o Senhor curou aquele paralítico do tanque de Betesda. Eu oro assim e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.